Meus queridos irmãos, eu gostaria de ler aqui para os irmãos o que está escrito em 2 Coríntios 5, no versículo 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, aqui nós podemos, quando pensamos nesse caminho de cruz, de morte, de Gólgota, de sacrifício, pensamos Jesus carregando aquela cruz para ser julgado o nosso pecado, a nossa morte ali naquela cruz. Mas também lembramos que naquele mesmo dia, há quase 2000 anos atrás, no mesmo dia, para o mesmo lugar, 4 homens aqui na terra carregaram a cruz. Esses 4 homens que carregaram a cruz com Jesus, nós pensamos que eles tinham visões diferentes, sentimentos diferentes, objetivos diferentes, esperanças diferentes, quando carregavam aquela cruz. Ao saírem, a Bíblia diz, em Mateus 27, no versículo 32, ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz. Nós vemos que o primeiro homem aqui citado é Simão de Cirene, Simão o sirineu. Nós vemos que esse Simão não escolheu carregar a cruz. Parece, por tudo que vemos, que ele não foi julgado e condenado a carregar a cruz. Mas ele não teve escolha. Teve que carregar aquela cruz. É como se ele estivesse no lugar certo, na hora errada. Ou estivesse no lugar errado, ou no lugar... no lugar certo, na hora errada, ou no lugar errado, na hora certa. Ele estava ali e não teve escolha. Foi obrigado a carregar. Que, quando nós pensamos nesse Simão, única vez que esse homem é mencionado na Bíblia, único ato dele, ele ajudou Jesus a carregar aquela cruz. Jesus já tinha padecido tanto, já tinha sido tão espezinhado, já tinha sido tanto chicoteado. Tiveram medo que ele não chegasse vivo para morrer na cruz, que ele morresse a caminho de lá. Então, esse homem cooperou. E quantas pessoas existem nesse mundo como Simão, que tem que carregar uma cruz que ele acha que não é sua, mas a depender da posição geográfica que ele está, ou da posição familiar ou social que ele está, ele tem que carregar. Existem pessoas que nascem e têm que passar por determinados sacrifícios. Quantas pessoas confundem, chamam isso de destino, karma. Não. Simão até hoje é lembrado por um ato que ele não escolheu,
por um ato que ele não pensou de fazer. Mas esse homem é motivo de orgulho e alegria para todos os cristãos de Cirene. Ele é motivo de alegria para todos os negros. Ele é um motivo de alegria para todos nós. Qual é o homem hoje que não gostaria de estar no lugar dele? Naquele momento foi difícil, porque nós não sabemos o que aquele homem estava fazendo ali ou por que ele passava. Nós só sabemos que eles encontraram um sirineu. De que forma eles encontraram esse sirineu? O que o sirineu fazia? O que sirineu ia para onde? O fato é que ele ajudou Jesus a carregar a cruz. Então, quantas vezes nós também temos que ajudar alguém? Temos que ajudar alguém a carregar a sua cruz, para que ele não seja impedido antes do término do caminho. Às vezes você casou e você tem que ajudar alguém da família, da sua esposa ou do seu marido. É uma cruz, não era sua, não era para você, você não escolheu, mas o melhor é estender a mão. Todas as vezes que a sua mão está estendida para dar, ela está estendida para receber. Então, este homem não escolheu aquela cruz. Simplesmente ela chegou na mão dele. E ele nunca pensou que enquanto existir cristianismo na terra, enquanto a história ia falar daquela via dolorosa, daquela situação, Simão Cirineu será lembrado. Não sabemos o nome do seu pai, nem de sua mãe. Não sabemos a sua origem. Não sabemos o que foi que depois aconteceu com ele. Mas sabemos que um dia ele estava no lugar para ajudar o Senhor do nosso coração a carregar aquela cruz. Um outro homem que carregou a cruz, quando Jesus também carregou naquele mesmo dia, foi aquele que nós chamamos de ladrão rebelde. Que cruz dolorosa a daquele homem. A Bíblia diz em Lucas 23, no versículo 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então nós vemos que esse que é considerado por muitos o ladrão rebelde, não sabemos se aquele homem era só um ladrão, porque para ir à cruz tinha que ser rebelde contra o governo, tinha que ser um malfeitor. Sabemos que ele era. Não sabemos qual a qualidade dos seus malfeitos, mas para estar ali na cruz, com certeza não era um santo. Então nós vemos que esse homem carregava a cruz blasfemando. Não é minha culpa, eu não mereço estar aqui. Você pode perfeitamente fazer alguma coisa por nós. Você pode fazer por si mesmo, por que não faz? Este homem está no lugar daquelas pessoas que cometem todo quanto é tipo de asneira, mas que nunca se sentem culpados. Eles sempre se sentem vítimas. Eles são vítimas da sociedade, eles são vítimas do nascimento, eles são vítimas porque são negros, porque são pobres, porque são favelados, porque nasceram no terceiro mundo, porque não tiveram a mesma oportunidade que os outros. São sempre vítimas. Todo mundo deveria fazer alguma coisa por ele, mas não faz. E no fim, ele está ali, naquela situação, pagando um preço que ele não merece, pagando um preço que deveria ser de tantas pessoas.
Esse homem representa muitos de nós, que não olhamos para a nossa vida e não vemos que Deus já enviou a solução e nós simplesmente não quisemos recebê-la. O terceiro homem que carregou a cruz foi aquele outro que nós chamamos de ladrão penitente. O ladrão que percebeu a vergonha e viu que Jesus era a solução. Ele era realmente o rei. Lá em Lucas 23, no versículo 40, está escrito que aquela cruz tinha um sentido. Aonde será que este homem olhou? Qual é a história, qual o background da vida desse homem? Como que este homem olhou tão longe, olhou tão em cima, e na hora de morrer na cruz, ele estendeu a mão, ele lançou mão na provisão de Jeová Jiré, na provisão que vem para a cruz. E ele chamou ao outro: olha, nós merecemos estar aqui, mas este nada fez. E ele chama Jesus e diz: Senhor. Naquela época, Senhor não é como nós usamos hoje de qualquer jeito. Senhor é dono, Senhor é proprietário. Adonai, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Tu és monarca, tu és rei, tu és Senhor, tu és da descendência de Davi, tu és o Messias. E a Bíblia diz que Jesus, agonizando na cruz, asfixiando já, ele levanta a sua voz e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Dali a poucos minutos, nós podemos imaginar o Redentor de toda a terra, o Senhor dos céus e da terra, de mãos dadas com esse homem no paraíso. Aquela cruz tinha um significado para ele. Aquele foi o momento em que uma profecia, uma palavra da Bíblia se cumpre, e se no último momento clamares pelo Senhor, serás salvo. Aquele homem não foi alguém que tinha uma história no cristianismo, não. A Bíblia diz que ele era um malfeitor e ele diz: nós estamos aqui porque merecemos. Ele se considerou merecedor da cruz, mas não Jesus. Então, depois desses três homens, vemos o quarto homem que carregou a cruz. Jesus, uma cruz escolhida. Ele foi o único dos três a escolher a cruz. Os outros tiveram uma cruz, e uma cruz que era o que eles buscaram, mas não este. Como ele diz em Mateus 26, no versículo 53, quando Pedro feriu o soldado, nós vemos ele dizer: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandará neste momento mais de 12 legiões de anjos? Meus irmãos, ele escolheu voluntariamente estender os braços, abriu as mãos para os pregos, mostrando uma atitude única e elevada. Se a cruz é inevitável, então não haja como o rebelde. Haja como alguém que encontra sentido na dor, na dificuldade, no sofrimento. Aceite, meu irmão, através do sofrimento, levante os outros
através do sofrimento, ajude os outros através do sofrimento e saiba que aquele que o formou e o fabricou no ventre da sua mãe, o fabricou para algo maior. Dos 4 homens que carregaram a cruz com Jesus, Simão Cirineu não escolheu, teve que carregar, não teve como fugir. O ladrão que zombava, ele colocava a culpa em cima de todo mundo pelo sofrimento dele. O terceiro malfeitor simplesmente reconheceu o que ele merecia. Mas Jesus carregou a nossa cruz, a nossa dor, a nossa maldição. Foi a única cruz escolhida. Portanto, vamos meditar no que aconteceu ali. Ele levou sobre si a nossa maldição. Ele levou sobre si a nossa morte. Ele bebeu a morte, morreu com ela, foi enterrado e deixou a morte no sepulcro e ressuscitou e está vivo para sempre. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.